Pessoal, continuando então o item 15, utilização de outros profissionais, a gente viu no 15.1, utilização do trabalho e do próprio auditor interno. Agora a gente vai ver o que mais cai, na verdade, que é a utilização de especialistas, tá? O auditor, ele tem essa prerrogativa, e aí não é apenas o auditor independente, o auditor interno também tem essa prerrogativa de, se precisar, utilizar o trabalho de um especialista, tá? A norma é a NBCTA 620. Até março de 2014, pessoal, a gente também tinha a NBCP 1.8, né, que tratava do mesmo tema, tá? Não tinha sido revogada. Agora já foi revogada, então agora está mais tranquilo da gente até explicar mesmo para as questões, tá? Só a NBCT a 620, uma norma específica para falar da utilização do trabalho de especialista, beleza? Primeiro ponto e o ponto mais cobrado, pessoal. Não importa se o auditor independente utilizou um trabalho de especialista, a responsabilidade não é reduzida, a responsabilidade do auditor independente, claro, né? Não é reduzida por ele ter utilizado ou não um especialista, tá? A responsabilidade continua sendo dele lá ao emitir a sua opinião de auditoria independente, beleza? A norma traz essa diferenciação logo no começo, pessoal. Especialista do auditor, que é o que interessa pra gente, tá? A norma depois deixa bem claro que todos os pontos abordados ali na NBCTA 620 se referem a esse tipo de especialista, mas a gente tem que saber que existe também o quê? O especialista da administração. Esse especialista ele é contratado pela própria empresa auditada, tá? Nesse caso, pessoal, aí o auditor não tem nem porquê, né, ter uma responsabilidade sobre os trabalhos desse especialista. Quem decidiu contratar foi a própria administração, tá? Então vamos nos ater aqui ao especialista do auditor, que é o quê? O auditor ele tem que ter uma expertise, né, um conhecimento vasto em contabilidade e auditoria, tá? Então não faz sentido o auditor contratar um especialista para explicar para ele o que é uma auditoria, o que é uma contabilidade. Mas em outros ramos, tá? Ele pode e deve até utilizar do trabalho do auditor, desculpa, o trabalho de um especialista. Exemplo, pessoal, o auditor foi lá contratado para auditar a Petrobras. Ele não é obrigado a entender de petróleo e gás, né? Pelo menos não profundamente. Vamos supor que ele quer lá calcular uma reserva de petróleo. Não vai ser ele que vai conseguir fazer esse cálculo, pessoal. Ele tem que contratar o quê? Um especialista, tá? Então a norma deixa claro que ele pode sim utilizar essa figura aí do especialista, mas a responsabilidade, como vai ser só dele, naquela opinião, a norma traz alguns pontos que a gente vai verificar aqui, tá? Primeiro deles, o auditor deve obter um entendimento nessa área de especialização, tá? Suficiente para quê? Primeiro, para determinar natureza, o alcance e os objetivos daquele trabalho a ser realizado pelo especialista, tá? Então é o quê? O auditor vai contratar um especialista, ele tem que saber o mínimo, tá? O que ele vai pedir para o especialista, né? Então ele tem que ter um mínimo de entendimento aqui daquela área. E depois ele tem que ter esse conhecimento para quê, pessoal? Para avaliar se o trabalho executado pelo especialista foi ou não suficiente, adequado ali para o que ele precisava para falar naquela auditoria, tá? Então ele tem que ter esse entendimento aí mínimo, razoável sobre o tema, beleza? Em relação ao papel de trabalho, pessoal, o papel de trabalho do especialista, tá? Quando o especialista ele já fizer parte, né, da própria firma de auditoria, o que pode acontecer, tá? Quando for um especialista interno, que a gente chama, o papel de trabalho já é, óbvio, daquela própria auditoria, tá? E se o especialista for um terceiro, né, pessoal, um especialista que a gente chama de especialista externo. Nesse caso, a não ser que haja um acordo entre as partes, né, que partes, auditor e especialista externo, tá? A não ser que haja esse acordo, a documentação do especialista, né, os papéis de trabalho do especialista é dele especialista. Não vai estar incluída na própria documentação de auditoria, beleza? Isso também já foi cobrado. Se o auditor, pessoal, isso é importante, determinar que aquele trabalho, né, do especialista não foi adequado para o fim, né, para a finalidade daquela auditoria que ele está realizando, o que ele vai ter que fazer? Primeiro, conversar com o especialista, né, e verificar se dá para fazer algum trabalho adicional para que o auditor tenha uma confiança maior naqueles resultados apresentados pelo especialista. Ou pode ser o caso de o próprio auditor, a partir do ponto, né, que o especialista já executou aquele trabalho, o auditor consegue ali aplicar alguns procedimentos adicionais de auditoria, tá, que seriam apropriados ali naquelas circunstâncias, para obter uma evidência mais confiável sobre aquele teste, tá? Vamos supor que o auditor contrata um especialista, um atuário, pessoal, tá?
um profissional formado em ciências atuariais para calcular, utilizar a tábua atuarial, utilizar um trabalho mais específico. Então, ele é o quê? Um especialista, o auditor não tem obrigação de entender dessa parte aí de atuária. Mas, vamos supor que aquele trabalho apresentado pelo especialista, né, pelo atuário, ele não foi tão adequado quanto o auditor esperava, tá? Mas o básico, o atuário já fez. E aí, a partir desse básico, o auditor consegue aplicar alguns procedimentos para chegar naquela evidência de auditoria mais confiável que ele precisa, tá? Então, seria esse um exemplo aqui da letra B, beleza? O auditor fala ou não, menciona ou não a utilização do especialista lá no seu relatório de auditoria independente. Pessoal, se aquele aquela opinião for não modificada, o que é uma opinião não modificada? Um parecer sem ressalva, basicamente, tá? Nesse caso, pessoal, a norma proíbe que o auditor faça qualquer referência ao especialista, beleza? Agora, se a opinião é modificada, né? O que é uma opinião modificada? Uma opinião com ressalva, adversa ou até mesmo uma abstenção de opinião, tá? Nesse caso, se o auditor entender que é necessário, ele pode fazer sim uma referência ao especialista, desde que isso já tenha sido combinado entre especialista e auditor, tá? Agora, mesmo que ele faça essa referência, pessoal, isso aqui é muito importante, o que está em negrito, ó. Essa referência não reduz a responsabilidade por aquela opinião. Ele tem que deixar bem claro, pessoal, ele é auditor independente, bem claro naquele relatório de auditoria independente, tá? Que, tudo bem, eu estou falando que eu utilizei um especialista para aplicar determinado procedimento, determinado teste, mas a responsabilidade dessa opinião contida aqui nesse relatório é só minha do auditor independente, beleza? Isso é muito importante também, ok? Pessoal, aqui então, só os principais pontos, né? Se vocês verificarem as questões, elas se repetem bastante, né? Não tem muito o que cobrar além do que a gente já viu, tanto no PDF quanto em relação a esses principais pontos que eu trouxe para o vídeo, tá? Então é só ter atenção nesses pontos. Primeiro, se eu modificar minha opinião, eu posso fazer referência ao trabalho do especialista, mas tem que deixar claro que a minha opinião, a responsabilidade, né, dessa opinião, continua sendo integralmente minha, tá? Um outro ponto, eu tenho que saber, pelo menos um entendimento mínimo do assunto que eu vou contratar aquele especialista, tá? E o último ponto importante que a gente já viu, questão dos papéis de trabalho, né? A não ser que tenha uma autorização expressa do especialista, né? Esse papel de trabalho do especialista é dele mesmo, dele especialista, e não engloba a documentação de auditoria do auditor independente, beleza? Então, até o item 15.3 que a gente vai ver a utilização do trabalho de um outro auditor independente, que aí é bem mais simples, beleza? Então, até lá.